E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão de Custos para vocês com o seguinte tema: resolução de exercícios. Tá? Então, a pedido dos alunos, eu estarei trazendo também alguns vídeos resolvendo exercícios que eu aplico em sala de aula. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. Exercício 3. Antes de começar a resolução desse exercício, é importante ressaltar que eu sempre resolvo, faço as resoluções utilizando o Excel, mas você também pode fazer no teu caderno utilizando o Word. Eu faço no Excel por questões de praticidade e também porque os cálculos acabam sendo mais precisos, porque o arredondamento que o Excel utiliza é o mesmo da HP12C. O HP12C utiliza o mesmo que o Excel, enfim, os números são mais consistentes. Isso não significa que o teu exercício que está no Word ou no caderno fique errado, beleza? Basta você comparar os resultados. Então vamos lá. Exercício 3. João Campos, 31 anos, é eletricista há 10 anos. Nos últimos meses, João percebeu que o número de serviços diminuiu e que, ao visitar clientes, grande parte já tinha pelo menos um orçamento em mãos. Na maioria das vezes, o valor que João propunha era mais alto, por isso não conseguia fechar negócios. João sabe que seus serviços são bons, tendo seu nome já consolidado no mercado, mas não sabe como calcular o custo dos seus serviços de modo que possa dar descontos ou realizar propostas melhores. Para a sorte de João, você é seu amigo e irá ajudá-lo. Você sugeriu começar pelo cálculo do deslocamento. Para tanto, solicitou a João que lhe enviasse alguns dados. Os dados foram recebidos conforme as tabelas abaixo. Então aqui nós temos três tabelinhas, ou as três tabelas tão somente estas que o exercício nos fornece. A primeira tabela são informações referentes ao veículo. Então aqui nós temos veículo Fiat Strada, ano 2018, valor de mercado 39.400 e é dado também o consumo ou autonomia do veículo utilizando álcool na utilização urbana e também o consumo gasolina em utilização urbana. Tá? Também é dado para nós uma tabela sobre o financiamento, o valor de mercado do veículo, quanto que foi dado de entrada, quantas parcelas foram feitas e o valor das parcelas. E na terceira tabela, uma estimativa de uso desse carro. Tá? Quantos dias deste veículo é utilizado para fins de trabalho, qual é a quantidade de corridas que o veículo faz, ou que João utiliza o carro, né? E o quilômetro médio por corrida. Então, apesar de utilizar muito o veículo para trabalho, João disse que também usa para fins pessoais, afirmando que a estimativa para trabalho corresponde a apenas 60% da quilometragem total percorrida com o veículo durante o mês. João também disse que o veículo não é assegurado. Além disso, informou que gasta em média R$ 470 por mês com manutenção e que prefere higienizar o veículo uma vez por mês no lava-jato, o que lhe custa R$ 50 por vez. Tendo todos os dados necessários, responda: qual é o valor do quilômetro rodado? Que é a resposta maior do exercício. E também a segunda pergunta, por uma questão de curiosidade: o que vale mais a pena, abastecer o carro com álcool ou com gasolina? Tá? Para resolver esse exercício, eu trouxe essas principais tabelas aqui para o Excel. Então notem que algumas informações o exercício não nos fornece, tais como o valor do álcool, o valor da gasolina, também não nos fornece a alíquota de PVA, valor de DPVAT, licenciamento. Tá? Então ficam aí talvez algumas lacunas dentro do exercício. Mas por que que é assim? Justamente para que você, aluno, pesquise, tenha a ideia de ir atrás dessas informações para entender qual é a composição do cálculo do deslocamento. Não significa que o exercício está troncho, ou que ele está truncado, que está faltando informações. Mas sim para te despertar um senso aí de busca por aquilo que está faltando. Tá? Então aqui, a primeira tabela que nós temos aqui no arquivo do Word, eu trouxe aqui para o Excel neste formato. Então veja só o modelo, o ano, o valor de mercado, tá? Aqui eu reparti ela em duas, então, trazendo também o consumo, álcool, gasolina, a autonomia, conforme está aqui no Word, e o valor eu peguei aqui com base na cidade onde eu moro, Guarapuava, Paraná, as médias do posto que eu abasteço, R$ 2,59 o álcool e R$ 3,79 a gasolina. De repente, um dia você vai assistir esse vídeo lá para frente e vai falar, mas esse valor está diferente. Claro, porque são os valores presentes, tá? Do financiamento, eu criei uma outra planilha para separar essa tabelinha
e também da estimativa uma outra planilha ainda, de modo que esses cálculos fiquem aí por etapas. Tá? Então ficou aqui a matriz, onde nós vamos calcular, chegar aqui no valor do custo do quilômetro rodado, do financiamento e da estimativa. Tá? Então eu só fiz essa organização de dados, beleza? A partir de agora, então, eu vou utilizar só o arquivo de Excel e eu vou minimizar o arquivo do Word, porque este nós não precisamos mais, uma vez que eu já extraí as informações ou os dados necessários para que a gente consiga resolver o exercício. Beleza? Vamos lá. Joia, pessoal. Qual é a informação mais importante, ou uma das informações mais importantes? A estimativa de uso do carro. Tá? Que é o que vai nos dar esse norte para conseguir chegar no valor do quilômetro rodado, no custo. Então nós vamos começar trabalhando pela estimativa, tá? Que é essa planilha que está aqui na tela para vocês. Você pode montar parecido ou igual aí no Excel, pode fazer no teu caderno, uma tabelinha no Word. O método, ou melhor, o meio que você vai utilizar não é o que importa, desde que você entenda a conta que está sendo feita. Então o exercício informou para nós que João utiliza o carro, ou que ele trabalha 20 dias por mês, em média. São 20 dias mensais que ele utiliza esse veículo, tá? 20 dias de trabalho. Ele faz, em média, 10 corridas por dia. E cada uma dessas corridas, ele percorre em média 15 km. Tá? Então ele utiliza relativamente bastante o carro, uma quantidade razoável. Aqui nós precisamos extrair algumas informações para que a gente consiga chegar aí na proporção de quantos quilômetros, na estimativa, quantos quilômetros ele roda no mês com o carro, para que a gente consiga apurar o custo do km rodado. Então vejam só, o que nós precisamos calcular primeiro? O quilômetro total diário. Nós sabemos que cada uma das corridas ele percorre 15 quilômetros e que são 10 corridas por dia. 10 corridas por dia, cada uma com 15 quilômetros. O que eu faço aqui? Multiplico 10 corridas vezes 15 quilômetros. Chegamos em 150 quilômetros por dia. E aqui diz assim, km total mensal, mas não é por 30. Por que não? Porque são 20 dias que ele trabalha dentro do mês utilizando o carro. Tá? Então, quilômetro total mensal igual aos 150 quilômetros que ele utiliza diariamente, vezes os 20 dias de trabalho. Então, aqui nós já sabemos que ele utiliza o carro para trabalho 3.000 quilômetros em média por mês. Essa informação nos é fornecida pelo exercício. E o exercício também diz assim para nós que estes 3.000 quilômetros equivalem a 60% do uso total do carro. Os outros 40% ele usa o veículo para usos pessoal. Qual é a utilização total, então? Então aqui eu preciso fazer uma regrinha de 3. Eu sei que 3.000 quilômetros equivalem a 60%. 100%, quantos quilômetros são então? Então eu faço aquela multiplicação cruzada e a divisão. Eu preciso fazer 3.000 vezes 100% e o resultado dividir por 60. Regra de 3. Matemática básica. Vamos lá. Então, igual, abro parênteses, 3.000 vezes 100, tá? E o resultado divido por 60. Se você for fazer na calculadora de mão, 3.000 vezes 100, o resultado que você encontrar, você vai fazer ele dividido por 60. E você vai encontrar, então, 5.000 quilômetros. Então, nós sabemos que o carro roda, no total, mensalmente, uma média de 5.000 quilômetros. Destes 5.000, 3.000 quilômetros são dedicados para o trabalho. Então, aqui nós já temos o cálculo da estimativa. Tranquilos? Então, agora eu vou pegar esse valor de 5.000 quilômetros e vou jogar lá na planilha da matriz. Vejam só. Então, aqui na matriz, eu vou pressionar igual aqui na célula da estimativa e vou buscar o valor de 5.000 quilômetros mensais. Desta maneira. Então, a estimativa de uso do carro, 5.000 quilômetros. Tá? Mas por que eu não trouxe os 3.000? Vamos resolver o exercício aí no passo a passo, que vocês já vão entender o porquê que eu não trouxe os 3.000 e sim os 5 numa pegada só. Tá? Então, aqui nós já temos a estimativa. Beleza? Depois, o exercício forneceu para nós uma tabelinha sobre financiamento. Então, o que nós precisamos calcular? Nós sabemos que o valor do veículo é de R$ 39.400. João deu uma entrada de R$ 21.000. Nós precisamos saber qual que foi o valor financiado. Tá? Para efeito de curiosidade. Então, igual o valor do veículo menos
o valor da entrada, tá? Então ele financiou R$ 18.400. Esses R$ 18.400 ele fez em 48 prestações de R$ 652,41. Tranquilos? E o que eu preciso fazer com esse valor da parcela? Trazer aqui para a matriz, assim como eu fiz com a estimativa. Então, antes de trazer o valor da parcela, eu estruturei aqui numa tabela o cálculo do deslocamento com outros custos que o exercício não diz para nós, mas como eu falei anteriormente, é justamente para instigar o aluno a fazer pesquisa. Então, quais são os custos que um carro tem, as suas despesas, os gastos de maneira geral? Então, um carro gera, ou precisa pagar IPVA, DPVAT, licenciamento e parcela. Estes aqui seriam os custos fixos, os custos que existem, quer você utilize o carro ou não. Então, aqui na parcela, nós já podemos trazer o valor mensal. Já vou alimentar essa minha tabelinha aqui com o valor mensal da parcela, vou pressionar igual, e vou buscar o valor aqui no financiamento. R$ 652,41. Já trouxe para cá, tá? Agora eu vou continuar aqui com o preenchimento desta tabela do cálculo do deslocamento. Vou trazer um pouco mais aqui para o centro da tela, para que a gente consiga fazer de uma maneira mais aí tranquila, que vocês possam enxergar melhor. Vamos pegar aqui pelo primeiro grupo, custo fixo. Mais uma vez falando, são os custos que ocorrem quer o veículo seja usado ou não. Que custo fixo que nós temos aqui de começo? IPVA. Alíquota de 1%. No Paraná, então, veículos utilitários de carga, a diesel também, se não me falha a memória, a lei vai dizer que a alíquota é de 1%. Tá? No caso, aqui nós temos uma Fiat Strada, que a gabine não é estendida. É uma gabine simples, então ele acaba se configurando como um veículo de carga ou um utilitário propriamente dito. Então, o IPVA é calculado com base no valor de mercado do carro. Só que nós sabemos que o IPVA você paga ele anualmente. E ele é parcelável em até 3 vezes, se não me falha a memória. Aí você vai encontrar outros meios de fazer em 12, você pode ir no despachante, mas enfim. Aqui não nos importa em quantas vezes você vai fazer. Vamos colocar aqui o valor anual. Quanto que custa o IPVA desse carro? Então, é 1% do valor de mercado. Neste caso, 1% de 39.400. Eu vou fazer igual 39.400 vezes 1%. Vou pressionar Enter. E se fosse na calculadora de mão? 39.400 vezes 1%. Tá? Este é o valor do IPVA no ano. No ano. Mas vejam só. Nós estamos apurando o custo mensal desse veículo. O IPVA no ano nos custa, ou custa aqui para João, R$ 394. E mensalmente quanto que ele vai pagar? Para fim de custo. Não estou falando que ele vai parcelar obrigatoriamente o IPVA. Só para que a gente consiga fazer a apuração do custo, do quilômetro rodado, aí com base na nossa estimativa que está sendo dado mensalmente. Então eu vou fazer o 394 divididos por 12. Então, mensalmente, o IPVA nos custa R$ 32,83 para efeito de cálculo no custo do km rodado. Tá? DPVAT também é de pagamento obrigatório, mas mesmo que não fosse, tá? Acaba sendo um custo que tem aí do veículo. Tá? E se tem que dar uma conferida na legislação, mas eu acredito que o DPVAT ele ainda continua obrigatório. Mas se não for obrigatório, você vai tirar da conta. Então ele também é anualmente de R$ 45,72. Anualmente. Mais uma vez, eu preciso achar o valor mensal. O que eu vou fazer? 45,72 divididos por 12. R$ 3,81. Licenciamento obrigatório, que é o que vem aquele documento verdinho do carro de rodagem, CRLV. Tá? Igual 86,50 divididos por 12. E mais o valor da parcela que nós já havíamos encontrado anteriormente aqui na planilha do financiamento. Tá? Mas como que eu sei que é 652,41? Esse valor o exercício já entrega para nós. Provavelmente foi feita alguma simulação. Aí nós não sabemos, o exercício trouxe esse valor para a gente. Aqui é invertido, né? Eu tenho o valor da parcela mensal, mas eu não sei quanto de parcela que eu pago desse carro dentro do ano. Então aqui no caso, se eu sei que são R$ 652,41 por mês, o ano tem 12 meses. Então aqui neste campo eu vou pressionar igual e vou fazer 652,41 vezes 12. Chego em quase R$ 7.950.
Então aqui eu tenho o custo fixo do veículo já encontrado. Eu preciso fazer o subtotal. Vou somar aqui estes valores do ano, para saber quanto que o carro me custa de custo fixo no ano, e também no mês, fazendo essa soma. Então veja só, mensalmente, essa caminhonetinha já custa para o João R$ 696,26. Veja só, carro é um negócio que custa caro. Aí nós vamos aqui para o combustível. Tá? Eu já vou deixar aqui um combustível, vamos supor que ele abastecesse com álcool. Tá? Álcool. Então aqui eu tenho o custo variável. Tá? Vamos explicar um pouquinho o que é custo variável. É aquele custo que oscila. Quanto mais eu utilizar o carro, maior é. Quanto menos eu utilizar o carro, menor é. Ele aumenta e diminui na medida em que eu faço a utilização. Se fosse numa indústria, ele oscila de acordo com a produção. Tá? Aqui no caso do carro, vai ser conforme o uso. Então vamos supor que este veículo estivesse sendo utilizado o combustível álcool. É aqui que vai entrar a estimativa, para cálculo do combustível. Tá? Também para o cálculo do combustível. Então vejam só, a estimativa é que esse carro seja utilizado 5.000 km por mês, uso total do carro. Nós sabemos que este carro tem uma autonomia no álcool de 7 km por litro. Por litro. A pergunta é, quantos litros de álcool eu vou precisar para fazer que o carro rode 5.000 km? Como é que eu faço essa conta? 5.000 km, tá? Divididos por 7, para eu descobrir a quantidade de combustível. Beleza? Eu vou fazer fora aqui da tabela do cálculo do deslocamento para ele não ficar em reais, para não confundir a cabeça. Então vejam só, 5.000 é a minha estimativa. Eu vou fazer a minha estimativa dividido pela autonomia do álcool, para saber quantos litros eu precisaria. Então em um mês precisariam ser comprados a 714,28 litros de álcool para fazer com que o carro consiga trafegar essa quilometragem total. E quantos reais isso daria? Então agora eu sei que o valor do litro do álcool é R$ 2,59. Eu vou fazer a quantidade, 714,28 litros, vezes o valor do litro, R$ 2,59. Chegamos aqui em R$ 1.850. Tá? É essa conta que eu vou fazer de uma vez só, dentro aqui da célula do Excel, para o cálculo anual. Essa estimativa está dentro do mês, 5.000 km mês. Tá? Então aqui dentro do ano, o que eu vou fazer? Projetar esses 5.000 km vezes 12. 5.000 km mês, mas se fosse dentro do ano, quantos quilômetros seriam? Tá? Estão entendendo a sacada? Então se eu fizesse aqui igual, 5.000 vezes 12. Seriam 60.000 km no ano. Eu precisaria então de 8.571,42 litros e R$ 22.200 gastos só em combustível. Ah, professor, se mudou alguma coisa aqui na conta? Não, continua a mesma coisa. Ó, o total percorrido vezes a autonomia do carro para descobrir a quantidade de litros. Só que o Excel acabou ficando automático. Tá? Então eu vou colocar agora essa conta aqui, nesta célula. Então eu vou fazer assim, igual, eu vou abrir parênteses, a estimativa, mês, 5.000 km, vezes 12, porque é sobre o ano, a coluna aqui, anual. Fecho parênteses. Quando eu faço essa conta, eu vou achar 60.000, beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou dividir os 60.000 por 7, que 7 é a autonomia do carro. 7 km. Aqui eu vou chegar neste valor. 8.571,42 litros. Mas eu não quero aqui em litros, eu quero em valor. Eu quero chegar no 22.200. Então eu vou colocar tudo isso daqui entre parênteses. E no final, eu vou fazer vezes, quando eu achar o litro, vezes o valor do litro. R$ 2,59. 22.200. É o mesmo cálculo que foi feito aqui embaixo do consumo, dentro desta célula. Tá? E mensalmente. Mensalmente. Agora eu não quero anual, eu quero mensal. Como que eu faria? Eu utilizaria tão somente
os 5.000. A conta ficaria mais simples. Neste caso, eu fiz vezes 12. Agora aqui, para o mês, eu não vou fazer vezes 12. Eu vou fazer 5.000 divididos por 7, o resultado vezes 2,59. Então, vamos lá? Igual 5.000 divididos por 7, e o resultado vezes 2,59. Beleza? R$ 1.850. Tá? De manutenção. O exercício informa para nós que João gasta, em média, R$ 470 por mês com manutenção. Quanto que João gasta no ano, então? Então, igual 470 vezes 12. Então, a manutenção total deste carro no ano, R$ 5.640. O exercício também vai dizer para nós que ele manda o carro no Lava Jato uma vez ao mês. E essa limpeza, essa higienização custa R$ 50. Uma vez ao mês, são 12 meses, então R$ 50 vezes 12. Chegamos em R$ 600 com limpeza. Tranquilos? Agora vejam só, a nossa tabela de custo variável está pronta. Tá? Está pronta. Mas aqui você está com a pulga atrás da orelha pensando, ah, mas lá no Word, lá no final do exercício, diz assim, o que mais vale a pena? Álcool ou gasolina? Que nós vamos responder depois. Nós temos que fazer as duas contas aqui em cima, tanto para álcool quanto para gasolina, para verificar o que é mais barato, o que é mais viável aí para o contexto do João. Então agora eu vou fazer aqui o subtotal, somar tão somente os custos variáveis, assim como eu fiz anteriormente ali com os custos fixos. Então, 28.440. E aqui, mensalmente, sobre esta projeção, 2.370. Então, agora, no total final aqui embaixo, eu preciso somar o fixo mais o variável. Neste caso, o 8.355,14 mais o 28.440. Então, no ano, este carro custa, dentro deste cenário, mais do que ele vale. Ou melhor, quase o que ele vale, né? 36.700 e pouquinho, ele vale 39. Então, quase o que o carro vale seria somando os custos. E mensalmente, os custos fixos também mais o subtotal aqui do custo variável. Mensalmente, o carro custa R$ 3.066,26 para rodar 5.000 quilômetros. Tranquilos? Vou fazer agora para achar o custo do km rodado. Este valor aqui, R$ 3.066,26, é o que o carro custa para rodar 5.000 quilômetros de estimativa. Este valor para esta estimativa. Qual é o valor do quilômetro rodado? Basta eu dividir 3.066,26 por 5.000 aqui embaixo. Então, igual 3.066,26 divididos por 5.000. Então, o custo do quilômetro rodado deste carro, neste cenário, são 61 centavos. Está respondido o exercício? Não, não está respondido o exercício ainda. Aqui nós achamos o valor geral, de acordo com a estimativa total do carro. Mas o exercício fala para nós que João utiliza esse carro 60% para trabalho. Então, destes valores aqui, lógico, eu poderia pegar direto 60% de 61 centavos, é bem mais fácil. Mas para que eu consiga enxergar esses custos desmembrados, eu preciso pegar então 60% de cada um deles. Então, o IPVA mensal é R$ 32,83. Mas para que eu consiga cobrar no orçamento o deslocamento, vou ter que pegar só 60% desse valor, porque é 60% do carro que eu utilizo para trabalho. Não é justo pegar 100%, não é justo pegar os 61 centavos, tá? Então, igual 32,83 do IPVA vezes 60%. E eu vou fazer esta conta de 60% com cada um dos valores, IPVA, IPVAT, licenciamento e parcela, tá? Eu já deixei automático aqui no Excel, mas seria esse cálculo, cada um desses valores vezes 60%. E aqui embaixo, na linha do subtotal do custo fixo, vou fazer uma soma dos valores proporcionalmente de acordo com a utilização aqui de 60% do carro. 417,76. Então aqui no custo variável, eu vou fazer a mesma coisa. 1.850 vezes os 60% ali de cima. Tá? Então, R$ 1.110
é o que eu vou apropriar de combustível para o meu trabalho. Manutenção, 282, limpeza, R$30. Vou somar aqui também o custo variável. Daria a mesma coisa do que fazer aqui de calcular o combustível para 3.000 quilômetros? Daria. O resultado é igual. Pegar 60%, fazer o 3.000, vocês vão encontrar o mesmo valor. E aqui embaixo a soma agora dos dois valores, né? O custo fixo mais o custo variável. R$ 1.839,76. Esse é o valor que João precisa apropriar, precisa cobrar dos clientes, porque ele usa o carro, mais uma vez falando, somente 60% para trabalho. Então aqui na última célula eu vou fazer também igual aos 61 centavos do custo do km rodado vezes os 60% aqui de cima. Era mais fácil ter feito 61 centavos vezes 60% direto? Claro que era, mas aqui pelo menos eu consigo enxergar cada um destes custos de maneira detalhada e até mesmo fazer uma conferência, de ver se a tabelinha aí está bem, bem elaborada, se os valores estão batendo. Tranquilos? Então aqui nós já encontramos a resposta da primeira questão do exercício. Qual é o valor do quilômetro rodado que João deve cobrar? Pelo veículo. Então aqui, quando o João cobra 37 centavos do km rodado, ele já está cobrando IPVA, DPVAT, licenciamento, está cobrando parcela do carro, está cobrando combustível, manutenção, limpeza. Alguns alunos podem perguntar assim, não seria certo cobrar depreciação? É muito difícil um autônomo fazer o cálculo pegando a depreciação. Depreciação, quem que utilizaria mais a depreciação? Empresas. Tá? Mas aqui, como nós estamos tratando de uma pessoa que trabalha em regime autônomo, que faz serviço por conta, as pessoas têm uma dificuldade em enxergar a ideia da depreciação. É mais fácil cobrar do cliente a parcela do meu carro do que a depreciação propriamente dita, porque dentro da parcela, inclusive, já estão os juros. Tá? Se a gente for entrar aqui no mérito da parcela mais juros contra depreciação, dá um outro vídeo aí para uma próxima aula. Beleza? Mas e se o carro já fosse quitado? Caberia cobrar parcela? Eu sugeriria que sim, tá? Porque aí você faria uma reserva financeira já provisionando que um dia você compraria um outro veículo, tá? Ou uma estimativa de parcela que você pagaria um dia para você fazer um caixinha e um dia que for trocar de carro você pudesse ter esse valor já guardado. Eu sempre sugiro ter o valor da parcela. Tá? Se fosse para a empresa, claro, nós utilizaríamos aí utilizaríamos o conceito de depreciação propriamente dito. Então, 37 centavos é o que nós temos aqui de custo do quilômetro rodado que deve ser repassado para o cliente. Beleza? Mas esse fica pensando, mas os outros 40%? João utiliza o carro para fins pessoais. Os outros 40% ele precisa pagar com o salário dele. Por isso que eu fiz aqui já duas colunas. Muitas pessoas falam, não, eu vou cobrar os 61. Não interessa, o carro é para trabalho, para uso pessoal, eu não vou fazer essa divisão. Eu vou cobrar 61 centavos direto. Tá? Algumas outras pessoas preferem fazer uma conta um pouco mais detalhada. Vou cobrar o 37 e entendo que os outros 40 eu preciso pagar do meu salário, que é o que eu vou utilizar o carro para uso pessoal. Tá? E aí fica faltando a última questão do exercício, o que mais vale a pena? Álcool ou gasolina? Então eu vou fazer aqui embaixo uma conta paralela. Deixa eu trazer aqui. Eu vou realizar o mesmo cálculo que foi feito nesta linha, aqui embaixo, só que considerando gasolina. Gasolina. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer igual os 5.000 quilômetros vezes 12 meses, para descobrir quantos quilômetros vão rodar no ano. Essa quilometragem vou dividir, total, vou dividir pela autonomia da gasolina, exatamente como nós fizemos no álcool. E quando eu achar a quantidade em litros, eu vou multiplicar pelo valor da gasolina. Tá? Então aqui nós temos uma leve diferença. Em função da autonomia do veículo, 7 no álcool, 10,3 na gasolina, é mais interessante abastecer na gasolina sim. Tá? Eu poderia fazer como aqui em cima nós fizemos aqui, calculando os 5.000 sem necessariamente fazer vezes 12. Tá? Se fosse no mês, essa diferença seria expressiva? Vamos dar uma olhada. 5.000 divididos pela autonomia da gasolina e o resultado vezes 3,79. Tá?
Então nós temos aqui R$ 1.839,81. É mais barato. A gasolina rende mais. Neste caso, a conta está provando para nós, respondendo o exercício, que mesmo que fosse 1 centavo, valeria mais a pena abastecer o carro com gasolina, porque o nosso gasto, ou o gasto de João, seria menor utilizando este combustível. Tá? Então a resposta da primeira questão está aqui, 37 centavos quilômetro rodado. E da segunda questão, vale mais a pena abastecer com gasolina. Tá? Você pode montar todos esses cálculos, ou se você montou de maneira separada, você pode também. Não significa que nessa estrutura é o correto. Tá? Você pode ter feito do teu jeito e chegado nos mesmos valores. De repente, por uma questão de arredondamento, ficou 63, 59, 60, 62 e dá uma oscilada. Por isso que eu prefiro, mais uma vez falando como eu falei no começo do vídeo, trabalhar aqui com o Excel porque ele já faz essas considerações. Beleza, pessoal? Mas se você quiser compartilhar o jeito que você fez, se ficou ainda de repente alguma dúvida, alguma objeção, deixa aí nos comentários do YouTube, que assim que possível eu lhes respondo. E também se tiver alguma sugestão para outros vídeos. Tranquilos? Um abraço e até a próxima vez.